país, obviamente, outro país, é o das Amazonas. Um povo que estava lá indígena, misturado pelos jesuítas, uns com os outros, e mesclados com a quantidade pequena, mas razoável, de brancos e pretos. Organizou-se como um povo diferente dos caboclos. A Amazônia é uma beleza incomparável. Só nós temos. Nós e alguns países vizinhos. É aquela extensão imensa. É o que eu chamo de Jardim da Terra. As populações indígenas que habitavam a várzea do Amazonas eram numerosíssimas. Viviam com grande abundância, formando aldeamentos de quilômetros ao longo do rio. Os europeus, quando se expandiram como uma praga que matava, que dilacerava, que esfacelava e, sobretudo, que apodrecia, porque levava no corpo suas porcarias, suas pestes, como sarampo, bexiga, cárie dentária que esses povos não tinham, cachumba, tanta doença a mais, gripe. E cada uma dessas doenças matava um grande número de pessoas. Transformados em objeto de caça para os colonos brasileiros e portugueses, ou para os jesuítas, franciscanos e carmelitas, feitos escravos para a coleta das drogas do sertão, os índios foram, aos poucos, dizimados. O caboclo não era índio, o caboclo não era português. O caboclo falava tupi, como língua do estrangeiro que ele aprendeu. Porque naquela zona ninguém falava tupi, foi o jesuíta que ele traduziu. Na região amazônica, até o segundo reinado, a língua portuguesa não era hegemônica na região amazônica. Não se falava português correntemente, mesmo em cidades como Belém e Manaus. A população, realmente o povo da região amazônica, se comunicava na língua portuguesa como segunda língua e se comunicava no que se chama de Tupi-Guarani moderno, que é o Ningatu, ou seja, a boa língua. A língua portuguesa só começa a penetrar na região amazônica com a política de Dom Pedro II de realizar a hegemonização da língua na região. A rodovia transamazônica é demasiado recente para entrar na história, mas a experiência de sua construção já muito importante como documento. Para abrir os 2.200 quilômetros da estrada, as frentes de trabalho penetraram em trechos de mata, onde de certo jamais havia pisado um pé humano. Até que, com a ditadura militar e a megalomania dos militares, eles resolveram fazer o que eles chamavam de integração regional e puxar a região atrasada para a modernidade. Loteou a região aos grandes grupos econômicos internacionais. E aí começa a via crucis da região. O que ocorre na região nesse período? Uma intensificação dos conflitos agrários, uma agressão aos territórios indígenas, a destruição e o contato dos povos indígenas que estavam isolados até aquele presente momento. Infelizmente, a respeito dessa questão de propriedade de terras, estamos no Brasil não só muitíssimo atrasados, como também numa situação mais do que lastimável, vergonhosa. Sertões onde nunca pisou homem civilizado já figuram nos registros públicos como pertencentes ao cidadão A ou B. Mais tarde ou mais cedo, conforme lhe soprar o vento dos interesses pessoais, esses proprietários expelirão dali os índios, que, por uma inversão monstruosa dos fatos, da razão e da moral, serão desde então considerados e tratados como se fossem eles intrusos, salteadores e ladrões. Lá vive o povo mais culto da terra, mais culto do Brasil. Se a gente pusesse essa população cabocla, que tem 10.000 anos de sabedoria que é herdada dos índios, que sabem plantas formidáveis, cupuaçu, bacuri, tanta fruta que dá para fazer sorvete, suco. Se eles fossem para o mato plantar isso, o mato se enriqueceria e eles podiam ter uma vida regalada e linda. Eles podiam criar jacaré, que a carne é gostosa, mas sobretudo criar peixe. Um dos peixes do mundo são os da Amazônia. Criar peixe, milhões. Então a Amazônia pode ser de uma prosperidade enorme. A grande vantagem que a gente tem aqui é que nós temos a maior extensão
de terra agriculturável banhada pelo sol. Aquele solão. Isso significa com uma massa de energia tremenda. Maior que 1000 bombas atômicas. Domesticada, essa energia derrama todo dia no terrão brasileiro. O que nós temos que fazer é colonizar essa energia solar para criar verde, mais verde. Não há país que tenha um agual como o agual. Rios, os maiores rios do mundo, os mais caudalosos, os mais compridos. É muita água que tem no Brasil. Um dos projetos do Brasil é esse enorme da biomassa. Vocês já imaginaram que o lugar mais rico, além do mais bonito da Terra, é a Amazônia? A Amazônia é o jardim do homem. É de uma beleza incrível. Se você abrir a Amazônia para um turismo organizado, em que o povo possa ir ver a floresta, Quando chegaram os portugueses e houve a primeira notícia oficial, o facto de terem encontrado homens e mulheres de corpos maravilhosamente belos, com um rosto cândido, sem pudor, os levou a uma conclusão inegável, é que tinham chegado ao paraíso terreal. E isso aparece em muitos mapas. Toda a paisagem brasileira, particularmente da costa e das ilhas, levou o país a ser um dos doadores de mitos mais importantes da humanidade. E como dizem os índios, viver não é preciso, mas sem sonhar não se vive. a beleza da natureza brasileira é tão grande que o europeu vê como um paraíso perdido, como uma possibilidade de ser um paraíso perdido. Daí é um utopismo, uma utopia intrínseca na natureza. Esses mitos, na verdade, se por um lado podem ser abordados, analisados e estudados como mito, por outro lado, eles são mitos que se transformaram em forças de ação popular, das quais o povo se apropriou para manter a sua identidade. Portugal tinha um projeto para as terras ultramarinas, mas esse projeto foi sendo radicalmente subvertido pela realidade natural dos trópicos, pela força das culturas ameríndias e pela presença negro-africana. Nada do que aqui estava ou aqui chegou preservou a sua pureza original. Criamos um povo mestiço, misturamos deuses, definimos uma nova realidade linguística. O que caracteriza o Brasil é, de um lado, o milagre de ser... Havendo tantas diferenças, deviam ser várias nações. Essa confluência de gentes, vindas da Europa, vindas da África, vindas da floresta, gerou uma cultura grandemente homogênea. Havia uma uniformidade nas diferenças, fazendo um concerto de uma grande beleza, que foi aos poucos amadurecendo. Porque houve lutas em toda parte, porque eram povos diferentes, destinados a ser diferentes, mas o poder central sempre mandava generais com as armas. A Guerra dos Cabanos, que assumiu tantas vezes o caráter de um genocídio, é um exemplo. Ali se enfrentaram a população antiga da Amazônia, que aspirava a viver autonomamente, e a estreita camada dominante luso-brasileira, com seu projeto de ocupação do país. 100.000 caboclos foram trucidados para manter a unidade, para amarrar a Amazônia ao Brasil, para fazer a coisa antinatural de que aquela natureza tão diferente, aquela gente tão diferente, se convertesse parte da mesma gente, da nossa gente. E fizeram Palmares, e lá ficaram em Palmares, com a alegria de ser um agente próprio.
E já tinham esquecido da África, não podiam fazer África. Fizeram uma coisa brasileira. Eles foram socialistas, fizeram a sociedade comunitária. Tudo pertencia a todos. Mas um socialismo tão primitivo, tão desordenado, tão desarticulado, que estavam condenados, a mesma coisa dos outros da Amazônia, a perder 1000 batalhas, mas a não ganhar nenhuma. Motins, conspirações, revoltas e guerras marcaram os caminhos da nossa configuração como povo e país. Enfrentamentos de lusos e índios, rebeliões negras e, adiante, lutas pela independência nacional. Passada a independência, os combates prosseguiram, como na insurreição dos negros malês, em revoltas republicanas como a Sabinada e a Farroupilha, ou na Guerra de Canudos. Entre encontros e desencontros, o que inventamos foi um povo e um país. Nesse processo, também o sistema linguístico português foi se espraiando, subvertido pelas realidades humanas e ecológicas dos trópicos. À medida que o Brasil se expandia, ia deixando de ser simplesmente a língua portuguesa, para se reinventar no português do Brasil. E como a história só terá um fim se deixarmos de existir, a invenção do Brasil prossegue. Invenção genética, invenção técnica, invenção simbólica. Existe uma visão de que o Brasil não deu certo e que isso aqui é um equívoco monstruoso. Tá? E essa visão está muito presente para quem olha os indicadores objetivos e compara o Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos. Muita coisa deu certo, muita coisa não deu certo, e muita coisa ainda pode dar certo. Eu entendo que o que não deu certo é principalmente no plano da convivência social, econômica e política dos brasileiros. Nós ainda temos deficiências dramáticas no campo da educação, da saúde pública. As nossas instituições políticas são ainda muito instáveis e têm sido instáveis ao longo da história brasileira. Nós temos problemas, portanto, eu diria, de convivência, problemas de criação de regras impessoais que permitam aos brasileiros interagir de uma forma mais organizada, mais próspera e mais estável do ponto de vista institucional. Agora, eu acho que o Brasil precisa ter a sabedoria também de reconhecer que ele tem uma subjetividade que é notável. É uma vitalidade iorubá filtrada por uma ternura lusitana, né, e com um elemento de magia e de pensamento mágico do mundo indígena, né, e que se manifesta de diferentes maneiras, na arte, na cultura, na vida afetiva, nas relações pessoais, que são muito ricas e muito densas na experiência brasileira. O que nós todos queremos? É fazer um país habitável, em que as pessoas existam para serem felizes, alegres, amorosas, afetuosas. Todo mundo comendo todo dia, não é uma alegria? Não é um absurdo que num país tão grande, tão cheio de verde, tenha tanta gente com fome, tanta criança abandonada? Quebrou-se o nervo ético, humano, utópico. Então, a coisa mais importante para os brasileiros, presta atenção, o mais importante é inventar o Brasil que nós queremos.